Tribunal de Contas da União. Boletim de Jurisprudência número 320. Sessões: 21 e 22 de julho de 2020. Acórdão 1890 de 2020. Plenário: Tomada de Contas Especial, Relator Ministro Substituto Marcos Benquerer. Contrato Administrativo. Obras e Serviços de Engenharia. Superfaturamento. Referência: SINAPI, SICRO. Para serviços sem correspondência direta no Sistema de Custos Referenciais de Obras, SICRO, ou no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, SINAPI, é possível a conjugação de composições desses sistemas para análise de economicidade de contrato de obra pública, desde que devidamente adaptados às peculiaridades de cada caso concreto. Acórdão 1893 de 2020. Plenário: Representação: Relator Ministro Haroldo Cedrais. Responsabilidade: Declaração de inidoneidade. Documento falso. Atestado de capacidade técnica. A apresentação de atestado de capacidade técnica contendo informações sobre prestação de serviços em quantidades superiores às efetivamente realizadas, com o intuito de atender a requisito de habilitação em procedimento licitatório, caracteriza fraude à licitação e enseja a declaração da inidoneidade da licitante fraudadora. Artigo 46 da Lei 8.443 de 1992, independentemente de o certame ter sido homologado em favor de outra empresa. Acórdão 1904 de 2020. Plenário: Embargos de declaração. Relator Ministra Ana Reis. Direito processual. Citação: falecimento de responsável. Espólio. Administrador provisório. Cônjuge. A morte não implica a extinção das obrigações do falecido, cabendo ao espólio responder pelas suas dívidas. Não havendo a identificação de inventário, e, por conseguinte, a nomeação de inventariante, a citação do espólio deve ser realizada na pessoa do administrador provisório, que é, primeiramente, o cônjuge superstite, segundo a ordem estabelecida no artigo 1797 do Código Civil. Acórdão 7.979 de 2020. Primeira Câmara: Embargos de declaração. Relator Ministro Benjamin Zimler. Responsabilidade: multa, dosimetria, critério, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, TCU, condenação. Para fins do exercício do poder sancionatório do TCU, a dosimetria da pena deve ter como parâmetro o artigo 22, parágrafo 2º, do Decreto-Lei 4.657 de 1942, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, podendo ser considerado, no exame dos antecedentes do responsável, o número de condenações no âmbito do tribunal. Acórdão 7.982 de 2020. Primeira Câmara: Recurso de reconsideração. Relator Ministro Benjamin Zimler. Responsabilidade: débito, culpa, dolo, requisito. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O dever de indenizar os prejuízos ao erário permanece sujeito à comprovação de dolo ou culpa, sem qualquer gradação, como é de praxe no âmbito da responsabilidade aquiliana, inclusive para fins do direito de regresso, artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. As alterações promovidas no Decreto-Lei 4.657 de 1942, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, pela Lei 13.655 de 2018, em especial a inclusão do artigo 28, ou mesmo a regulamentação trazida pelo Decreto 9.830 de 2019, não provocaram modificação nos requisitos necessários para a responsabilidade financeira por débito. Acórdão 7.734 de 2020. Segunda Câmara: Tomada de Contas Especial. Relator Ministro Augusto Nardes. Direito processual. Tomada de Contas Especial. Julgamento. Mérito. Débito. Inexistência. Arquivamento. Instaurada tomada de contas especial e remetida ao TCU, o tribunal deve julgar o seu mérito, ainda que o débito não mais subsista, não sendo cabível arquivá-la com base em ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 212 do Regimento Interno do TCU.
Acórdão 7.767 de 2020. Segunda Câmara. Aposentadoria. Relator Ministro Substituto Marcos Bem-Querer. Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da razoabilidade. Aposentadoria. Princípio da economia processual. Princípio da eficiência. Deve-se considerar legal o ato de aposentadoria, cujo implemento de condições não se der até a data de concessão, mas ocorreu antes da apreciação do ato pelo TCU, em respeito aos princípios da eficiência e da economia processual, pois, se obrigado a retornar à atividade, o beneficiário pode requerer nova aposentadoria, sob o mesmo fundamento. Acórdão 7.790 de 2020. Segunda Câmara. Embargos de declaração. Relator Ministra Ana Reis. Direito processual. Embargos de declaração. Contradição. Jurisprudência. Divergência. É descabido o manejo de embargos de declaração para apontar contradição entre o acórdão recorrido e outras deliberações do TCU. A contradição deve estar contida dentro dos termos do inteiro teor da deliberação atacada, composta por relatório, voto e acórdão.